Notícias do Corinthians: Marcelo ganha forças no Corinthians e vira prioridade. Você vai entender tudo, agora no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians perde para São Paulo no Morumbi em um erro de marcação de Lucas Piton. E São Paulo de forma indireta acaba aqui dando um presente ao Corinthians. Vamos entender o porquê. Notícias do Corinthians. Fato número 1. São Paulo provou ao Corinthians no jogo de ontem que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo para disputar a Libertadores da América. Fato número 2. Não só o Corinthians, como também o Vitor Pereira, percebeu que o lateral esquerdo a partir de hoje, assim como o camisa 9, é prioridade no Corinthians. Fato número 3. Provamos mais uma vez o tanto que o Roberto de Andrade atrasa a evolução do Corinthians, o mesmo Roberto de Andrade que bancou o Silvinho por muito tempo, atrapalhando na contratação de um novo técnico, que já poderia estar nos ajudando no entrosamento da equipe. O nosso diretor de futebol também é responsável pela contratação de Bruno Melo. Agora temos 3 laterais, sendo Lucas Piton, Bruno Melo e Fábio Santos, e nenhum dos 3 hoje tem condições de ser o lateral titular da Libertadores. O Corinthians terá que investir em um lateral esquerdo urgentemente, mesmo tendo 3 laterais na equipe. Diferente do Lucas Piton e Bruno Melo, o Fábio Santos tem técnica, mas não possui o vigor físico para uma Libertadores da América. Notícias do Corinthians. A diretoria do Corinthians, em caráter de urgência, deve contratar um lateral esquerdo para disputar a Libertadores. De nada adianta o Corinthians fazer um grande investimento e deixar faltar uma peça. Exemplo dado: um tabuleiro de xadrez não se joga se estiver faltando uma peça. Vitor Pereira já deve notar os pontos mais críticos da equipe do Corinthians e pedir contratações que ele acha mais necessárias. O Corinthians tem sondagens feitas ao Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. O contrato do atleta vence em julho e o jogador ficará livre no mercado. E partiu do próprio jogador o desejo de voltar ao Brasil. Nessa empreitada o Corinthians sai na frente, levando em consideração as amizades que o atleta tem no clube. O Corinthians hoje é o grande candidato a contratar o Marcelo. Isso se o Roberto de Andrade não atrapalhar mais uma vez a evolução do clube. Lembrando que Roberto de Andrade contratou o lateral esquerdo Bruno Melo, que era reserva do Fortaleza e não vinha sendo aproveitado. Notícias do Corinthians. Marcelo por várias vezes já demonstrou essa vontade de jogar no Brasil. O lateral tem proposta da Turquia e não pretende aceitar. O lateral busca jogar novamente a Copa do Mundo, que tem início no dia 21 de novembro desse ano. E nada melhor do que o Corinthians, que vai disputar grandes campeonatos e tem um ótimo elenco que irá disputar títulos. Fiel torcida, o que vocês acham dos laterais que o Corinthians tem hoje no elenco? Na opinião de vocês, o Corinthians deve investir em um lateral urgentemente. E o Marcelo seria a melhor opção para disputar a Libertadores? Quero saber a opinião de vocês. Essas foram as notícias do Corinthians hoje. Não esqueça de se inscrever, para acompanhar as notícias do Corinthians, e as notícias atualizadas do Corinthians, sempre prezando pela honestidade com o nosso torcedor. E não esqueça de conferir o recadinho do Corintianeiro no primeiro comentário do vídeo. Obrigado.